A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto agora com o Marcelo Gomes, ele que é coordenador do Infogripe da Fiocruz, esse estudo também que a Jaque estava trazendo para a gente. Marcelo, uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua disponibilidade para dar essa entrevista para a gente aqui na CNN nesse sábado. Marcelo, conta para a gente, a partir dessa tendência, né, de aumento de casos de síndromes respiratórias, qual que é o cenário epidemiológico que nós temos hoje? A gente viu aí, né, a Jaque explicando para a gente que o número de novos casos de síndrome respiratória aguda grave passou de 15 mil só na primeira semana de janeiro para 19 mil na segunda semana. Qual que é esse cenário que a gente está vivenciando agora? Olá, antes de mais nada, boa tarde a vocês, a quem está nos acompanhando nos diversos canais aí. De fato, a gente está com um cenário bastante preocupante, né? Porque a gente vem aí de um período já que iniciou fundamentalmente ali no começo de dezembro, na maioria dos estados, né, essa tendência de aumento, né? Como a Jaque recém comentou, né, ainda anterior às festas de final de ano, e as festas elas foram como que a gente tivesse colocando mais lenha nessa fogueira, né? Alimentando mais esse fogo que já vinha se alastrando desde o início de dezembro. Então agora a gente está num momento, né, que ainda é com uma tendência muito clara de crescimento, né? Então a gente tem uma perspectiva, infelizmente, né, de se a gente deixar tudo como está, a tendência é que nas próximas semanas a gente continue observando esse aumento, né, até que em algum momento a doença comece a perder um pouco de força e naturalmente diminua. Se a gente quer antecipar esse processo e, consequentemente, ter o menor número possível de pessoas afetadas durante essa nova fase de crescimento, a gente tem que tomar uma série de atitudes, né? Tanto por parte das autoridades, né, dos nossos governantes, o setor privado também ajustando as suas escalas de trabalho onde for possível, e cada um de nós individualmente, né, fazendo o que está ao alcance de cada um de nós para tentar mudar esse cenário que hoje é claramente de aumento do número de novos casos semanais. Sim, agora a gente tem os números diferenciados para os casos de Covid-19. Queria te perguntar também, há alguma expectativa de quando esse número de infecções pode começar a cair? Então, é sempre difícil, né, a gente fazer uma projeção. Por que isso? Por que a gente insiste muito nessa questão da dificuldade da gente fazer estimativas de médio prazo, né? Porque depende muito do nosso comportamento, ou seja, não depende só do vírus. Depende de como é que nós vamos nos comportar, porque o nosso comportamento é fundamental por facilitar ou dificultar a transmissão. Aquela ideia da trilha de dominós, né? Se a gente vai deixar os dominós, todos eles muito próximos, derruba o primeiro, alastra todo mundo. Se a gente começa a afastar essas peças, a gente quebra esse efeito cascata, né? E aí a gente, justamente, incentivar, intensificar as campanhas de vacinação, lembrar a população a importância do uso de boas máscaras, evitar aglomerações, tudo isso faz com que a gente consiga reverter esse quadro atual o mais rápido possível, né? Em relação à Covid em particular, cabe ressaltar, né, que a gente vê que esse aumento aí na síndrome respiratória aguda grave, que são essas internações de óbitos por problemas respiratórios associados à Covid, é questão aí já de segunda quinzena de dezembro do ano passado. Começo de dezembro era fundamentalmente gripe, levando a um aumento. Agora não, agora a Covid é que volta a ser o principal agente causador dessa tendência de aumento nas internações de problemas respiratórios no nosso país. Marcelo, esse cenário de aumento já era previsto pelos especialistas e o que a gente pode, o que vocês já avaliam que vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses? Qual que é o cenário que a gente vai estar enfrentando? Então, a gente, né, ao longo de dezembro, a gente teve uma dificuldade muito grande, que foi a questão do apagão de dados, né? Aquele problema que a gente ficou o mês inteiro, né, sem acesso aos dados robustos, né, justamente esses dados de síndrome respiratória aguda grave, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor vigilância epidemiológica que o nosso país tem para esse tipo de problema de saúde, né? Então, a gente tinha os relatos, né, de algumas unidades de saúde, alguns hospitais relatando ali no aumento de procura de pessoas com quadros leves, né, de síndromes gripais. Então, isso já acendia um alerta que, olha, se está aumentando casos leves, mais cedo ou mais tarde, isso vai se refletir também em aumento de internações. Só que a gente não tinha esse dado concreto, né, para fazer o acompanhamento semana após semana ao longo de todo o mês. Então, a gente ficou ali numa situação meio nebulosa. Quando, finalmente, a gente retomou o acesso a essa informação, ficou muito claro esse cenário, né? Aí, claro, o que a gente alertava em cima daqueles indícios que a gente tinha em dezembro, né? Que, olha, dado esses indícios,
dependendo de como a gente se comportar nas festas de final de ano, janeiro deve ser um mês muito preocupante de retomada forte. E é justamente isso que a gente está vendo, né? Uma consequência, em parte até porque a população não teve acesso à informação adequada ao longo do final do ano para tomar as decisões mais assertivas, né? Bom, para os próximos meses, qual é a nossa expectativa, né? Se a gente voltar a tomar os cuidados necessários, se a gente não relaxar em termos de buscar a dose de reforço, vacinar nossos adolescentes, vacinar nossas crianças, a gente tende a conseguir reverter, né, em relativamente pouco tempo. Em questão de poucas semanas, se a gente tem uma adesão massiva em todos os cuidados, a gente consegue reverter em relativamente pouco tempo. A questão é, nós teremos condições de fazer isso? Né, as condições tanto em termos de implementação de legislações, flexibilização na questão, né, dos postos de trabalho, para facilitar o trabalho remoto, montar escalas de entrada e saída para diminuir a quantidade de gente no transporte público no horário de pico. Tudo isso ajuda. Sem isso, a gente deve ainda passar por diversas semanas ainda de aumento, e aí fica, né, infelizmente, para médio e longo prazo, 3 meses, 6 meses, é um horizonte que a gente não tem como precisar o que vai acontecer, porque a gente tem, então, comportamento afetando e a gente pode ter o surgimento de novas variantes que possam também novamente alterar o quadro, como a própria Ômicron agora ao final do ano, mudou muito o cenário da nossa transmissibilidade no país. Alterou completamente, né, Marcelo? Exatamente esse ponto que eu queria tocar com você. Com a Ômicron circulando do jeito que a gente está vendo, né, com o número de infectados aumentando a cada semana em várias regiões do nosso país, vocês veem um aumento da possibilidade do surgimento de novas variantes? Olha, infelizmente é uma questão quase que inevitável, né? Isso é a teoria da evolução acontecendo à frente dos nossos olhos. É literalmente isso, né? Porque quando a gente se infecta, o que está acontecendo, né? O vírus no nosso organismo, ele está se replicando, ele está gerando novos vírus dentro do nosso organismo. Cada um desses novos vírus gerados no nosso corpo, ele sempre tem alguma mutação, alguma pequena mudança no seu código genético. São essas mudanças que, com o passar do tempo, né, vai eventualmente alguma dessas mudanças fixa, né? Ela permanece com o vírus porque ela gerou alguma vantagem para o vírus que adquiriu aquela mudança. E aí gera, então, uma nova variante que começa a se propagar com maior facilidade. Seja porque essa mutação tornou ela mais transmissível, seja porque essa mutação eventualmente conseguiu um escape ali, né, imunológico, seja contra infecções prévias, seja contra, eventualmente, as nossas vacinas. Tudo isso, quanto maior o número de casos simultâneos, seja no Brasil, seja no resto do mundo, maior é a chance de surgir uma mutação, né, ou um conjunto de mutações que facilite esse tipo de coisa. E é isso que geram as novas variantes, né? Então, a gente fazer o que está ao nosso alcance para diminuir a transmissão agora não é só uma ação com resultado nesse instante, é também uma proteção para frente em termos, né, de risco de gerar novas variantes. Com certeza. Marcelo, historicamente falando, a gente já teve algum cenário tão preocupante como que a gente está acompanhando agora? Vocês têm dados de outro cenário similar ao que a gente está passando agora? E qual que é a avaliação do cenário atual? Então, hoje a gente está vivendo um momento que, em termos assim de número de casos semanais, a gente já está chegando no patamar similar ao que a gente teve no começo de fevereiro de 2021, que foi justamente quando a gente teve de novo aquela disparada que gerou o pico de março, né? Qual é a diferença hoje? Felizmente, quando a gente começou essa tendência de crescimento lá em dezembro, felizmente era o menor patamar em termos de casos graves, de internações, de toda a história da epidemia, desta epidemia, no nosso país. Então, a gente começou o processo num patamar mais baixo, ou seja, a nossa capacidade de resposta, de receber esses pacientes, né, tem uma margem de segurança maior. Fevereiro do ano passado, quando a gente deu aquela arrancada de novo, já era um patamar elevado, então rapidamente a gente sobrecarregou. O que a gente tem? Então, esse seria um ponto, entre aspas, positivo. A gente ainda tem uma margem maior. Por outro lado, a gente sabe que diversos locais,
Por conta do longo período aí que a gente teve, felizmente, de redução no número de novos casos, a gente teve muita desmobilização, ou seja, muitos leitos que eram reservados para a Covid já foram entregues para outros problemas de saúde. Alguns hospitais de campanha foram desmobilizados, desativados, então a gente tem um menor número total de leitos em algumas localidades. Então isso, por outro lado, diminui a nossa capacidade de resposta. Então a gente tem que se antecipar, né? Não partir do princípio que, olha, isso não vai ser um problema porque a gente arrancou de um patamar mais baixo. Não, vamos nos antecipar, né, reestabelecer o nosso volume de leitos compatível, né, esperando um patamar elevado para que justamente a gente possa exceder o que de fato vem a acontecer e não faltar leitos quando, infelizmente, se a gente chegar num cenário, né, de alta pressão novamente. Marcelo Gomes, governador tá ótimo, coordenador por gripe e Covid da Fiocruz, desculpe. Me tira fora dessa. Calma, pois fui além. Obrigada, Marcelo, pela entrevista. A gente torce para que esses dados melhorem com o avanço cada vez mais da nossa vacinação aqui no Brasil, que é o que a gente tem para combater a doença. Obrigada, Marcelo. Bom sábado para você. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com vocês e com todo mundo que acompanha o jornal. Um grande abraço a todos e lembrar, né? Está sempre em nossas mãos. A gente agindo, a gente consegue superar e reverter esse quadro atual.